Revisão da vida toda e o voto do ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Nós temos vídeos semanalmente tratando de matéria de direito do trabalho, direito previdenciário e norma de segurança do trabalhador. Hoje nós vamos falar do julgamento dos embargos de declaração que discute a tese da revisão da vida toda. Revisão da vida toda, que é a possibilidade de inclusão de contribuições anteriores a julho de 94 na renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Esse julgamento que se deu no final do ano passado com acórdão publicado em abril desse ano. Então foi apresentado um recurso chamado embargos de declaração pelo INSS, e o INSS tentava afastar do julgado, primeiro pedia para que o julgado fosse modificado, no sentido de tirar o direito dos pensionistas, dos aposentados, à revisão da vida toda. Isso não foi acatado pelo STF, no caso dos embargos de declaração. E também o INSS pediu para que os efeitos do julgado fossem modulados. O que é modulação de efeitos? É quando o próprio tribunal, o julgador, ele restringe direitos, ou seja, ele restringe o alcance do julgado. Então o INSS pediu basicamente 3 pontos que eu peço licença para você para ler. 1. Revisão de benefícios previdenciários já extinto. Ele pediu para excluir do julgado a revisão de benefícios previdenciários já extinto. O que é isso? Por exemplo, um auxílio-doença, que a pessoa ficou afastada, um exemplo de 18 a 20. Como esse benefício já cessou, o INSS pede para não assegurar direito à revisão da vida toda. E o segundo pedido do INSS é para afastar do julgado, na modulação de efeitos requerida, as revisões das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão. Ou seja, isso se trata daquelas pessoas que entraram com o processo e perderam o processo, transitou já o julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e agora elas entram com ação rescisória para rescindir o julgado e tentar a revisão da vida toda. Então, nesses casos, para ser afastado essa possibilidade. E um terceiro ponto, que seria o que preocupa a maioria das pessoas, é o direito ao retroativo, né? Que sempre se entende que o retroativo na regra de prescrição seria os últimos 5 anos para trás. Então, o INSS pede para que seja modulado e não se aplique os 5 anos, ou seja, se aplicasse a partir de 13 de abril de 2022, o retroativo foi quando foi publicado o acordo. O que o ministro fez? E aí é onde surgiu inúmeras dúvidas para os advogados, ou seja, eu conversei com diversos colegas e se tem muita dúvida quanto à decisão do ministro. O ministro seguiu uma sequência, ele na letra A, ou seja, para afastar o direito à revisão dos benefícios previdenciários já extintos, isso foi acatado. Então, no voto do Alexandre de Moraes, ele diz que, textualmente, que no caso da letra A, revisão de benefícios já extinto, seria modulado os efeitos da decisão e não se aplicaria. A letra B, pelo menos ele não trata na fundamentação, é aqui onde nós temos dúvidas. E aí ele vai para a letra C. Na letra C que se gerou inúmeras dúvidas. Por exemplo, o que diz o ministro ao decidir? Que a letra C seria o quê? O retroativo, pelo menos é o que nós entendemos de acordo com o pedido do INSS. Diz o que o ministro? A revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado, aplicam-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observantes a tese fixada nesse liniquez a partir da data de julgamento, que foi 1 de dezembro de 2022. Aqui onde está o problema, porque, veja, o que o ministro quis dizer aqui, quando ele se refere a 1 de dezembro de 2022. Então, muitos têm entendido que ele fixou o retroativo a partir dessa data. Contudo, penso eu, de forma muito humilde, mas penso eu que é contraditório se assim foi. Por quê? Porque ele diz que é naqueles casos das pessoas que tiveram um processo com trânsito em julgado, ou seja, uma decisão judicial que corrigiu o benefício, que concedeu o benefício de parcelas já pagas através de um processo judicial. Ora, os processos que estão discutindo a revisão da vida toda, as pessoas não estão recebendo, as pessoas estão recebendo benefício, mas não corrigidos. Porque essa tese ela foi fixada recentemente, em dezembro, então não teria sentido limitar, nesse caso em particular,
com o texto posto, porque ele diz, volta a repetir, revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão já transitada em julgado. Então, eu penso que ele não está a se referir a esses processos das pessoas que não tiveram ainda a correção da sua renda mensal inicial com contribuições anteriores a julho de 94. Eu penso que ele aqui está se referindo às pessoas que entraram com processo judicial de revisão, ganharam o processo judicial de revisão e estão recebendo, só que uma revisão a um outro título. Então, pelo menos é o que a gente consegue entender isso com uma certa lógica. De qualquer forma, a dúvida persiste. Então, nós vamos aguardar o comportamento dos demais ministros e aguardar que certamente alguém vá apresentar um novo embargo de declaração para aclarar essa questão. Então, em linhas gerais, em conclusão, o ministro Alexandre de Moraes ele mantém a tese da revisão da vida toda, é constitucional, então essa questão está preservada. A questão da modulação dos efeitos se estabelece, ao meu ver, duas condições. A primeira, que afasta as pessoas que tiveram benefício e o benefício foi cessado, e também a questão do retroativo, que eu tenho entendimento que ele não está se referindo, quando ele fixa 1 de dezembro de 2022, ele não está se referindo às pessoas que ainda estão com o processo em andamento. Penso eu que esse é o entendimento. Vamos aguardar. Acompanhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Forte abraço.